Bom dia, meninos. Hoje nós vamos para a nossa aula de geografia, tá certo? Nós vamos lá na unidade, voltar um pouquinho, né? Relembrar o que a gente havia estudado, tá? Que foi a unidade 1. Nós vamos fazer uma revisão da página 8 à página 43. Então, vamos falar da regionalização do espaço mundial, tá? Bem, regionalização é a divisão do espaço geográfico em áreas com identidade, segundo os critérios históricos, físicos, geológicos, socioeconômicos, político-econômicos e ideológicos, né? Então, eles têm essas características que vão contribuir para a regionalização do espaço mundial, beleza? Bem, esses critérios, né, históricos, eles vão classificar os continentes em velho, novo e novíssimo mundo. Vocês lembram disso? Né? Quando se fala da descoberta das grandes navegações, né, até então o homem só conhecia o continente europeu, asiático e africano. Né? Isso era conhecido como o Velho Mundo. Após o homem descobrir o continente americano, né, esse continente americano foi chamado de Novo Mundo. E mais tarde, a descoberta da Oceania, né, que foi chamado de Novíssimo Mundo. Então, nós temos os três primeiros continentes: África, Europa e Ásia, Velho Mundo. São conhecidos como Velho Mundo. A América, conhecida como Novo Mundo. E a Oceania como Novíssimo Mundo. Beleza até então? Bem, então isso é uma característica do aspecto histórico, né, que faz com que a regionalização do mundo, do espaço mundial, aconteça. Temos os aspectos físicos e geológicos, que divide o mundo em oceanos e continentes. Esse tipo de critério sofreu mudanças ao longo do tempo. Tempo geológico, óbvio, né? Porque nós sabemos que no início os continentes eram juntos, né? Formava então a deriva continental, né? Com a Pangeia, né? Dentro da Pangeia, né? Com a separação desses continentes, né? Através dos abalos sísmicos, né? Os continentes se separaram, deram origem ao que nós temos hoje, que chamamos de continente, essas grandes porções de terra, né? E deram origem também aos oceanos, que são essas porções de água que nós temos no planeta, né? Aliás, o nosso planeta, nós já vimos isso, ele é composto em sua maior parte por água, né? E uma menor parte por terra, tá certo? Nós já vimos isso também, falamos sobre isso. Os critérios socioeconômicos, que os continentes apresentam diferenças, né, de acordo com esses processos. Tá? E nós temos... vamos voltar só um pouquinho aqui nos processos socioeconômicos. A gente vai ter aqui os países mais desenvolvidos e os países menos desenvolvidos, os países ricos e os países pobres, né? Nós chamamos de países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, ou, numa nomenclatura mais atual, países do norte e países do sul. Já expliquei também para vocês, né? Países do norte, aquela linha imaginária que separa os países entre norte e sul, né? Países do norte, nós temos os países que são desenvolvidos, né? Os países do sul são considerados os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? Diferente da separação entre hemisfério norte e hemisfério sul, tá? É uma classificação diferente. Hemisfério norte, nós sabemos que está acima da linha do Equador. Hemisfério sul, os países que se localizam abaixo da linha do Equador, né? Na página 12, a gente tem a divisão, né, aqui em hemisfério, né? Aqui, ó, hemisfério norte, hemisfério sul, né? A linha que divide os países entre norte e sul, considerando os fatores econômicos, socioeconômicos, é diferente dessa divisão, tá certo? Então, nós temos... Eu só queria achar para vocês
para mostrar mais uma vez essa divisão entre países do norte e países do sul. Lá na página 30. Na página 30, eu também já expliquei para vocês isso em sala, né? Uma linha imaginária que separa os países do norte dos países do sul, ou seja, os países ricos dos países pobres. Mas por que a Oceania, que está no hemisfério sul, é considerada um país do norte? Porque a Oceania é um país desenvolvido, né? Mesmo estando localizado no hemisfério sul, a Oceania é considerada um país do norte em termos de fatores dos critérios socioeconômicos. Beleza? Entenderam até aí? Isso, né, nós já tínhamos visto em sala. É mais uma revisão para vocês, né? Vamos ver também, vamos falar aqui um pouquinho sobre os fatores político-econômicos e ideológicos. Constitui uma regionalização denominada ordem mundial. Entre os anos de 45 a 89, né, ou seja, os anos 1945, termina a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, entre o término da Segunda Guerra Mundial e em 89, houve a queda do Muro de Berlim. Tá? Então, entre o término da Segunda Guerra Mundial e a queda do Muro de Berlim, nós tivemos um mundo regionalizado sobre uma ordem mundial, denominada mundo bipolar. Tá certo? Então, olha só. Após a Segunda Guerra, né, foi construído um muro que separou a Alemanha em duas partes, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Tá? Então, a Alemanha foi dividida através de um muro, né? Foi construído realmente um muro, eu acho que eu já até falei isso com vocês, mostrei nos postais, né? Foi construído um muro no meio da Alemanha, separando a Alemanha. A Alemanha virou dois países, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Tá? Esse muro foi derrubado em 1989. Né? Então, durante a permanência do muro, as pessoas que habitavam do lado oriental não podiam passar para o lado ocidental. E assim, os do lado ocidental não poderiam passar para o lado oriental. Então, se a minha mãe, né, morasse do outro lado do muro, por assim dizendo, eu não poderia mais ver minha mãe. Né? Se eu morasse do lado ocidental, minha mãe do lado oriental, eu não poderia mais ver minha mãe. Ou vice-versa, se eu morasse do lado oriental e minha mãe do lado ocidental. Também não poderíamos nos ver. Por quê? Um lado não passava para o outro, porque o lado oriental era classificado como lado socialista. O lado ocidental era considerado um lado capitalista. Tá? Ou seja, existia uma divergência entre as duas Alemanhas. Tá certo? Então, o mundo, nessa nova ordem chamada ordem bipolar, o mundo inteiro foi dividido entre capitalistas e socialistas. Isso que seria a ordem bipolar, tá certo? Os países capitalistas, que eram em sua maioria, né, eles eram liderados pelos Estados Unidos. Os países que eram socialistas, que eram em sua minoria, eles eram liderados pela União Soviética, URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoje, esse país não existe mais. Tá? Ele foi dividido em vários outros países, dividido e deu origem a vários outros países. Tá certo? Então, o mundo bipolar ele foi marcado por essa divisão capitalista de um lado, divisão socialista do outro. Capitalista liderado pelos Estados Unidos, socialista liderado pela União Soviética. Né? Isso fez com que gerasse uma Guerra Fria. O que seria uma Guerra Fria? Guerra Fria seria uma guerra que não era quente, que não teve derramamento de sangue. A Guerra Quente ela tem morte, derramamento de sangue. Né? A Guerra Fria não, ela ficou naquela frieza, ela permaneceu na frieza, ela permaneceu no ataque ideológico, só na fala. Né? Os Estados Unidos falavam alguma coisa para atacar a União Soviética. Do outro lado, a União Soviética falava alguma coisa para contra-atacar os Estados Unidos. E assim sucessivamente.
Então ficou aquela briga de falas. Por isso ela foi chamada de Guerra Fria, tá? Porque não teve derramamento de sangue, não teve ódio, não teve jornal sangrando, nada disso, tá? Destruição, não, nada disso. Durante essa época também do mundo bipolar, entre 1945 a 1989, né, houve uma grande concorrência desses países capitalistas e socialistas em conquistar o espaço. Então, houve, nessa época, que nós chamamos de corrida ao espaço, né? Onde o homem ele consegue chegar à Lua, tá certo? Por que o homem consegue chegar à Lua? Exatamente porque existia essa concorrência entre capitalismo e socialismo. A União Soviética queria chegar à Lua primeiro, conquistar o espaço primeiro que os Estados Unidos. Por outro lado, os Estados Unidos queriam também conquistar o espaço primeiro que a União Soviética. E aí, os Estados Unidos, né, eles conseguem, então, chegar à Lua. Né? Eles conseguem dominar, digamos assim, o espaço. Tá? Deixa eu ver aqui para vocês. Tá. Os socialistas defendiam uma administração estatal de terras e empresas, ou seja, tudo que pertencesse, que estivesse nesse plano terrestre, né, pertenceria ao Estado. Então, não existiria para o socialismo, essa caneta é minha, essa casa é minha, esse quadro é meu. Não existiria isso. Tudo seria do Estado. O Estado tomaria conta de tudo. Tá? Eles defendiam também uma busca pela igualdade social, ou seja, eles acreditavam que tudo pertencendo a todos, né, todos teriam os mesmos direitos. Em tese, né, se falando, parece que é uma coisa óbvia. Né? Eu também, se falando assim, eu penso realmente, se ninguém é dono de nada e todo mundo é dono de tudo, todo mundo vai ter os direitos iguais. Né? Mas, na verdade, isso não funcionou muito bem. Né? Porque o mundo capitalista ele exige uma certa concorrência. O mundo socialista, não. Então, de repente, se eu não fizesse nada, não produzisse nada, eu também seria dono de qualquer coisa que eu quisesse. Né? Então, a ideia do socialismo é uma ideia que não foi muito à frente. Por quê? Porque não havia concorrência. Tá? A economia era planificada. O que é a economia planificada? Significa que tudo pertence ao Estado. Então, no socialismo, a economia planificada é um plano. Né? Tudo pertence ao Estado. Os cidadãos civis não são donos de nada, tudo é do Estado. Então, a casa não é minha, o carro não é meu, é do Estado. Eu falei para vocês que eu tive um colega que morou em Cuba. Né? E Cuba é um país socialista. Né? E em Cuba, ele tinha a casa dele, que ele morava, né? Mas a casa não era dele, a casa pertencia ao Estado. Então, ele tinha um filho, a casa tinha 2 quartos. Um quarto para o casal, né, e o outro quarto para o filho. A esposa dele engravidou de outro filho e nasceu uma menina. Então, agora a casa tinha o esposo, a esposa, o filho e a filha. Ele queria, então, construir um quarto para a filha dele. Para que ele pudesse construir esse quarto, ele tinha que pedir permissão ao Estado, ao governo. Né? Se o Estado, se o governo permitisse a construção desse quarto, ele poderia fazer. Se não permitisse, ele não poderia fazer. Por quê? Porque a casa não era dele, a casa era do governo. Mesmo ele querendo fazer melhorias, ele não poderia. Porque no socialismo, eles acham que isso seria um desperdício. E foi o que realmente aconteceu. Ele foi pedir permissão ao Estado para construir um outro quarto para colocar a filha, para separar o menino da menina, e o Estado não permitiu, o governo não permitiu. Né? Então, ele não pôde construir esse quarto para a filha dele. E aí, depois, ele veio embora para o Brasil. Ele veio morar no Brasil, né? Conseguiu sair de Cuba e veio para o Brasil. E ele queria deixar a casa dele para a mãe dele morar. Porque a casa dele era uma casa melhor do que a casa da mãe. Ele falou, oh, mãe, vai para minha casa, fica na minha casa e deixa a sua, entrega a sua para o governo. Né? Devolve a sua para o governo e fica morando na minha casa. Quando o governo descobriu que ela tinha feito isso, ido morar na casa do filho, que o filho veio embora para o Brasil, o governo disse para ela que ela não podia.
que aquela casa era do governo. Ela teria que voltar para a casa que era dela e a casa que foi do filho seria entregue ao governo. Tá? Então, só para vocês perceberem como é esse sistema socialista. A gente acha, né, de repente, nossa, tudo é de todos, então isso é muito bom. Depende. Né? Depende muito do ponto de vista e como a coisa vai ser aplicada. Tá? Bem, então os capitalistas e socialistas, eles disputavam territórios. Houve, então, uma corrida armamentista. Mesmo que essa Guerra Fria, né, que eles provocaram, essa guerra de ideologia, né, fosse uma guerra que tivesse ficado somente na palavra, mas, na verdade, os países correram para se armar. Tanto os Estados Unidos, quanto a União Soviética. Porém, eles se armaram, daí o nome corrida armamentista, mas não deflagraram guerra de sangue um ao outro. Tá? Houve também uma corrida espacial, que eu já falei para vocês, né? A conquista da Lua, a chegada à Lua pelos norte-americanos, né? E o comércio também, uma disputa no comércio, né? Os países socialistas, eles quase não tinham acesso ao que era consumido nos países capitalistas. Tá? Por exemplo, a Coca-Cola. Há pouco tempo é que a Coca-Cola foi entrar em Cuba, porque até então, Cuba, até os anos 2000, acredito, Cuba não tomava Coca-Cola, não existia Coca-Cola em Cuba. Por quê? A Coca-Cola era considerada um elemento né, do país capitalista, e isso não caberia entrar em Cuba. Tá? O governo cubano não admitia a entrada da Coca-Cola lá. Tá certo? São mais um exemplo para vocês, nesse processo de comércio, disputa comercial. Bem, a regionalização socioeconômica do mundo, mundial, né, que nós estamos falando, vai agrupar os países segundo os critérios de desenvolvimento socioeconômicos, observando os indicadores sociais, que nós vamos ter o índice de Gini, que é a medida da desigualdade mundial, né? Esse índice de Gini, ele mede, né, a desigualdade no mundo, tá? Vai entrar também o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? A sigla mesmo, IDH, tá? Índice de Desenvolvimento Humano, são os indicadores sociais. Os indicadores econômicos são o PIB, que é o Produto Interno Bruto, né? Todo país tem o seu PIB, tem o seu Produto Interno Bruto. O que é isso? Significaria a soma da venda dos produtos ser superior àquilo que o país compra. Então, o Produto Interno Bruto seria a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, durante um período determinado. Resumindo, seria a soma daquilo que o país vende sobre aquilo que ele compra. Tá certo? Então, esses fatores sociais e econômicos irão expressar as desigualdades entre as nações. Então, as nações vão ser classificadas em desenvolvidas, subdesenvolvidas e emergentes, de acordo com essa classificação que nós acabamos de falar, de regionalização socioeconômica, que temos os fatores, os indicadores sociais e econômicos, tá certo? Então, através dos fatores sociais e econômicos, os países são divididos entre desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes, tá certo? O que são países desenvolvidos? Naquela linha que nós falamos, acabamos de falar agora, aquela linha divisória, né, são os países considerados países do norte. Os países do norte são os países desenvolvidos. Os países do sul são os países subdesenvolvidos. Mas nós temos também os países emergentes. Esses países emergentes, eles estão na linha que fica considerada países do sul. Tá? Os países emergentes estão dentro dos países do sul. São os países considerados subdesenvolvidos, mas que têm uma expressividade para o desenvolvimento. Dentre esses países, nós temos o Brasil, por exemplo, é um país emergente, pelo menos até
a fase anterior ao coronavírus, né, nós chamávamos, dividíamos o mundo dessa forma, não sabemos como ficará após o coronavírus, né, que todos os países estão sofrendo e vão sofrer economicamente. Pode-se haver uma nova divisão mundial, seguindo os fatores socioeconômicos, tá? Então, até então, né, nossa divisão é feita dessa forma: países do norte, países desenvolvidos, países do sul, países subdesenvolvidos. Dentro dos países do sul, nós temos os países emergentes, que são o Brasil, a Índia, a China, o México e a África do Sul. Tá? Então, ó, Brasil, Índia, China, México e África do Sul são considerados países do Sul, mas são países emergentes. Tá certo? Bem, então, olha só, nós falamos agora, fizemos uma revisão daquilo que nós estudamos, né? Aproveitamos para estudar alguma coisa a mais, tá certo? Principalmente essa classificação entre países do norte, países do sul, países emergentes, né? E agora eu vou pedir que vocês façam as atividades do livro das páginas 27, 28, 32, 34 e 37. E das páginas 40 e 41. Parece que é muito, mas não é não. Nas páginas 27, 28, de repente tem uma perguntinha só para vocês responderem, tá certo? O que existe mais atividade é na página 40 e 41. Tem mais atividade para vocês fazerem, tá certo? E eu acredito também que algumas dessas atividades nós já tenhamos feito, tá? Bem, para vocês eu quero desejar, né, sucesso e que vocês consigam realizar as atividades. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, eu estou disponível, já falei para vocês, né? Continuem resguardados, né? É um momento chato, é um momento enjoado, mas é um momento necessário, também já falei para vocês, né? As aulas online, elas acontecem, de certa forma, às vezes são chatas porque vocês estão aí, a gente está aqui, a gente não tem esse contato físico, né? É bom a gente falar pertinho, tirar as dúvidas naquele momento que surge, né? Mas a gente precisa desse momento de isolamento social, né? Para a gente também, enquanto professor, preparar essas aulas, dar essas aulas online é difícil, né? Não é uma coisa fácil. A gente leva um tempo preparando as aulas, a gente leva um outro tempo gravando as aulas, a gente não tem essa prática de câmera, né? De gravar aula de câmera, a gente não tem essa prática, a gente não é ator, a gente é professor, né? Então, a gente sente também muita dificuldade com essa tecnologia, tá? Mas nós estamos fazendo o possível para que vocês tenham acesso ao conhecimento, tá certo? Então, eu quero desejar que vocês fiquem com Deus, né? Que vocês tenham uma boa Páscoa essa semana, né? O renascimento, a ressurreição de Cristo, né? O renascimento de Cristo, e a gente espera que ele traga com esse renascimento coisas boas para nós também, né? Que exista paz entre nós, tá? Então, fiquem com Deus, uma boa Páscoa e que vocês consigam realizar as atividades com sucesso, tá bom? Então, até a próxima aula.